Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, fachada posterior do estábulo de ordenha. Vinheta. Muito bem, vamos retornar lá no projeto em AutoCAD. Para fazer a fachada posterior, eu vou tomar como base o corte CC. Então vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar todo o corte CC, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser aqui na parte inferior da calçada. Vamos descer. Vou posicionar aqui junto com a planta baixa. Vamos deixar os dois cortes em visualização. Então, pouso o cursor aqui na quina da calçada. Caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Se o rastreador de objetos vertical não se acender, basta retornar com o cursor ali por debaixo da calçada e, em seguida, descer em cima do rastreador de objetos vertical até que o rastreador de objetos horizontal se acenda. Este é o momento de clicar. Vamos só dar uma corrigida aqui para a esquerda. Clico, Enter para finalizar o comando copiar. Vamos começar apagando as informações que não me interessam. Vou começar, por exemplo, com as informações de anotação. Então, vou apagar todas as cotas. Delete. Vou apagar os símbolos de nível. Delete. Vou apagar as linhas de chamada. Delete. Posso apagar a caixa d'água. Vou apagar toda essa parte interna aqui do desenho. Delete. Vou apagar a achura. Vou apagar também a janela em corte e a porta em corte. Essa parede interna também não será necessário, nem o piso. Vou apagar também todas as partes de paredes internas. Delete. Aqui ficou faltando mais um pedaço. Vou expandir a ribbon, modificar, comando unir, cursor na área de desenho. Vou unir o piso da calçada. Então, vou unir essa extremidade aqui com a extremidade oposta. Enter. Comando unir novamente. Cursor na área de desenho. Vou unir essa extremidade com a extremidade de baixo. Enter. Comando estender. Cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser exatamente o piso da calçada. Enter. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, essa extremidade aqui. Enter. Vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Vou selecionar todas as linhas que estão na camada alvenaria em corte. Enter. Eu quero que elas correspondam com algum objeto na camada alvenaria em vista. Então, basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir o zoom. É preciso lembrar que o corte CC é uma vista da esquerda para a direita, enquanto que a fachada posterior é uma vista da direita para a esquerda. Então, é necessário fazer o espelhamento dessa vista aqui. Além disso, a vista ela não é simétrica. Então, vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar toda a vista posterior, exceto a legenda, Enter. Primeiro ponto de espelhamento vai ser aqui no meio da calçada, clico. Segundo ponto de espelhamento, basta subir em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto, excluir objetos de origem? Sim. Vamos diminuir o zoom, e aí agora eu tenho a vista espelhada. Vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho. Vou selecionar toda a vista posterior, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou clicar aqui nesse ponto embaixo da calçada, clico, e aí vou dar uma rotação de 90 graus. Enter, vamos diminuir o zoom. Vou aproveitar para poder conferir alguns elementos. Então vou conferir, por exemplo, a janela. Vou expandir a ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Vamos marcar as janelas aqui na planta baixa. Enter para finalizar o comando linha de construção e vamos conferir na fachada posterior. Tudo certo? Posso apagar as linhas de construção. Vamos conferir também as paredes e a calçada. Então, vamos lá na ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Vamos marcar aqui a calçada juntamente com a rampa.
e vamos marcar o início e o final dessa parede. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos conferir. A calçada e a rampa ficou correto e também ficaram corretas as linhas de parede. Posso apagar as linhas de construção. Vou conferir o telhado. Então vou expandir a Ribbon Desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. O telhado começa aqui nesse ponto e termina aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha de construção e realmente está correto. Então posso apagar as linhas de construção. Olhando a planta baixa da direita para a esquerda, eu vou enxergar essa mureta que tem 1,50 m de altura. Então, vou lá na Ribbon Desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal, e eu vou marcar a mureta que vai até esse ponto. Enter para finalizar o comando linha de construção. Essa mureta, de acordo com o memorial, tem 1,50 m de altura, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 1,5, Enter. Clica na linha de calçada, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu quero aparar essa linha de construção desse ponto aqui até esse outro ponto aqui. E vou selecionar mais essa linha aqui como base do corte. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão aparados? Ora, a linha de construção à esquerda e à direita, bem como essa linha de mureta que ficou em excesso. Enter para finalizar o comando aparar. Olhando a planta baixa da direita para a esquerda, eu vou enxergar um pedaço dos morões. Então, preciso marcá-los. Então, para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada cerca tela. Vou expandir a Ribbon Desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Eu vou marcar esses morões. Eu vou pousar o cursor aqui no centro. A hora que a ferramenta Snap Center acender, caminha para cima, em cima do rastreador de objetos vertical, até o ponto de interseção. Ou, se eu não quiser fazer esse processo, Ctrl botão direito do mouse, vou escolher a opção quadrante e eu vou clicar aqui na parte de baixo. Vamos diminuir o zoom. Também vou enxergar esse morão que eu tenho aqui. Afinal de contas, esses morões eles estão a 1,60 m de altura e a mureta ela está a 1,50 m. Então, vou enxergar um pedaço desse morão. Vou marcar aqui nesse ponto e vou marcar aqui nesse ponto. Aqui também eu tenho um pedaço que eu vou enxergar. Vou marcar aqui. E aqui por detrás também a mesma coisa. Ctrl botão direito do mouse, opção quadrante. E vou clicar aqui nesse quadrante. Vamos diminuir o zoom. Enter para finalizar o comando linha de construção. Eu estou com 4, 5, 6 linhas de construção na camada cerca tela. Esse morão tem 1,60 m de altura. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 1,6. Enter. Clica na linha de calçada, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Vou clicar aqui nessa linha, clica no grip, joga para cima. ESC, comando aparar, cursor na área de desenho. Eu vou aparar desse ponto aqui até esse ponto aqui. E ainda vou precisar selecionar essa rampa. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão aparados? Ora, as linhas de construção à esquerda e à direita. Além disso, eu vou aparar as linhas dos morões que sobraram. Então, vou dar um Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando aparar novamente. Enter para o modo aparar direto. E eu vou aparar as linhas que não me interessam. Vou começar aqui por cima. E aqui na parte da mureta. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Vou selecionar essas linhas aqui de cima. Enter para finalizar a seleção. Eu quero que essas linhas correspondam à camada cerca tela. Então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho. Seleciona toda a fachada posterior, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui de calçada.
E aí eu vou dar uma rotação de 270 graus. Enter. Vamos diminuir o zoom. Aqui ficou faltando aparar essa linha. Então vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, e aí eu vou clicar na linha que ficou sobrando. Enter para finalizar o comando aparar. Aqui nesse ponto eu tenho uma torneira, então vou lá no corte AA, vou pegar essa torneira que está exatamente a 1 metro de altura em relação ao piso, então comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono a torneira, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser exatamente essa extremidade aqui, vamos diminuir o zoom, e aí eu vou colar nessa outra extremidade. Enter para finalizar o comando aparar. Vai ficar faltando fazer a conexão entre o tanque de resfriamento e a plataforma de expedição. Isso não vai ser feito aqui nesse projeto. Vamos retornar lá na fachada posterior, duplo clique na legenda, no lugar de planta 04 é a planta 07 e no lugar de corte CC é a fachada posterior. Ok, vamos diminuir o zoom. Vou expandir as ferramentas de zoom e escolher a ferramenta janela de zoom. Cursor na área de desenho, vou abrir uma janela de zoom saindo aqui desse ponto e indo aqui nesse ponto. Muito bem, com isso nós finalizamos a fachada posterior do estábulo de ordenha. No próximo vídeo, iremos começar a trabalhar as fachadas laterais. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!